Saudações a todos os ouvintes, que a paz de Jesus ressoe em nossos corações. Na oportunidade dessa palestra, nós elegemos o autismo como tema. É um assunto que a doutrina espírita aborda tanto de forma genérica quanto específica. Porém, é um campo de pesquisa muito complexo e sensível, e é por isso mesmo necessário ao nosso patrimônio de conhecimento com as cautelas de estilo. E vamos à primeira pergunta: o que é o autismo? Para a ciência, o autismo é uma síndrome e não uma doença. Isso significa que o autismo é um conjunto de comportamentos e não propriamente uma entidade biológica conhecida. A síndrome abrange um grupo altamente variável de sintomas e comportamentos. E a ciência pouco sabe sobre onde ela se localiza no cérebro, por qual razão ela ocorre ou o que a desencadeia. Não se pode mensurar a síndrome a não ser por suas manifestações externas. O autismo é considerado uma perturbação onipresente, porque afeta quase todos os aspectos do comportamento humano, tanto as experiências sensoriais, as funções motoras, o senso físico de onde o corpo está, quanto a consciência interior. A incapacidade intelectual não faz parte do autismo por si mesmo considerado. E quais são os principais sintomas do autismo? Bom, os principais sintomas que podem se apresentar ou não em qualquer indivíduo com autismo são a falta ou atraso na fala, a comunicação não verbal deficiente, movimento repetitivo, inclusive agitação dos braços e outros comportamentos autoestimulantes, contato visual mínimo, pouco interesse por amizades, falta de brincadeiras espontâneas ou imaginativas, empatia, insight e sociabilidade prejudicados, capacidade de reciprocidade emocional reduzida, rigidez, interesses altamente focados, fascínio por objetos como rodas girando ou coisas brilhantes. Crianças e adultos autistas em geral pensam de maneira extremamente concreta e podem ter dificuldade para entender a metáfora, o humor, a ironia, o sarcasmo. Tendem ao comportamento obsessivo, estereotipado, apegando-se a objetos aparentemente aleatórios, dispondo os brinquedos pelo tamanho ou cor em vez de brincar com eles. As pessoas autistas adotam comportamentos autolesivos que incluem morder a mão e bater a cabeça, e também podem apresentar deficiências sensório-motoras. Muitas crianças autistas não desenvolvem a capacidade de apontar para as coisas, tendo de levar as pessoas para aquilo que desejam indicar. E algumas apresentam ecolalia, que é a repetição de palavras ou frases, em geral sem apresentar a compreensão do significado. A dicção de pessoas autistas que falam podem carecer de entonação e muitas vezes elas falam com os outros demorada e repetidamente sobre seus objetos prediletos. São comuns também os rituais alimentares e uma dieta muito limitada. Os indivíduos com autismo podem ser muito sensíveis à sobrecarga sensorial de espaços cheios de gente, de contato humano, de luzes fluorescentes ou oscilantes e de barulho. E existem sintomas extremos do autismo, que às vezes
incluem a tendência a espalhar fezes nas paredes, a capacidade de passar muitos dias sem dormir, num estado de hiperatividade maníaca, a aparente incapacidade de se conectar ou falar com outro ser humano e a propensão a atos de violência aleatória. Como qualquer um desses sintomas pode ocorrer em qualquer grau, o autismo é definido como um espectro que inclui diversas gravidades de diversos sintomas. E a cura para o autismo? Perguntamos. A ciência ainda não a descobriu. Não há um tratamento para a configuração neurológica atípica que caracteriza o autismo. Mas é possível, sim, educar a criança autista, ministrar-lhe remédios ou fazer modificações dietéticas ou de estilo de vida capazes de aliviar a depressão, a ansiedade e os problemas físicos e sensoriais que a afetam. E quais os desafios do autismo para os pais? O clichê em torno do autismo diz que a síndrome tolhe a capacidade de amar. As crianças autistas, em geral, parecem habitar um mundo em que as deixa externas. Dão a impressão de não serem confortadas nem comprometidas com os pais e de não terem motivação para gratificá-los. Os pais de autistas geralmente ficam privados de sono, com frequência vivem sobrecarregados com as necessidades incessantes dos filhos, que requerem supervisão quase que constante. Estão sujeitos a se isolarem, porque o convívio social é estigmatizado. Mas para a realidade do espírito, os desafios dos genitores podem se resumir a um único: a predisposição a amar. E quais são os desafios para as próprias pessoas com autismo? Perguntamos. Os sintomas que acabamos de descrever ilustram por si só as dificuldades, mas também podemos acrescentar a dificuldade decorrente da dependência a responsáveis, tutores e curadores, as dificuldades de relacionamento, inclusão social. Mas, para a realidade do espírito, os desafios dos autistas são enfrentar a encarnação com todas as vicissitudes da existência corporal e libertar-se da consciência de culpa. E o que significa autismo, o termo? A palavra autismo deriva do grego auto e tem o sentido de voltar-se para si mesmo. Esse termo foi empregado pelo psiquiatra suíço Eugene Bleuler em 1912 para designar um estado em que o pensamento fica divorciado tanto da lógica quanto da realidade. E em 1943, o psiquiatra austríaco radicado nos Estados Unidos, Leo Kanner, identificou o autismo como um distúrbio diferente, aplicando o termo autista para enfatizar a solidão extrema das crianças que estudou. E quais são as causas do autismo segundo a ciência? É bem possível que o autismo seja uma palavra ônibus, porque pode comportar, do ponto de vista da ciência, uma variedade de causas. Contudo, nenhum gene isolado ou conjunto de genes causa a síndrome. Também ainda não está claro se os genes ligados ao autismo sempre ou às vezes requerem gatilhos ambientais para se ativar. Os pesquisadores também conjecturam que o autismo pode ser genético, determinado por novas mutações espontâneas ou hereditárias. Curiosamente, um trauma extremo qualquer pode provocar um comportamento parecido com o autismo. Certas pessoas parecem autistas depois de um ferimento perinatal. Além disso, crianças excessivamente maltratadas
muitas vezes apresentam comportamentos com características autistas. E para o Espiritismo, quais são as causas do autismo? Nos primórdios da psiquiatria, na virada do século XVIII para o XIX, o diagnóstico de idiotia cobria todo o campo da psicopatologia de crianças e adolescentes. O termo idiotia era utilizado não só para designar retardo mental, mas também psicoses infantis, esquizofrenia infantil e autismo. O termo autismo não existia ao tempo da codificação da doutrina dos espíritos. Por isso, Kardec se valeu da expressão idiotia para abranger uma variedade de constrangimentos físicos. Encontramos na questão 847 do Livro dos Espíritos uma das possíveis causas do autismo, que é uma expiação em decorrência do abuso e desvios cometidos em pretérita existência. Vamos à pergunta. A aberração das faculdades tira ao homem o livre-arbítrio? E a espiritualidade responde: já não é senhor do seu pensamento aquele cuja inteligência se ache turbada por uma causa qualquer e desde então já não tem liberdade. Essa aberração constitui muitas vezes uma punição para o espírito que porventura tenha sido, noutra existência, fútil e orgulhoso, ou tenha feito mau uso de suas faculdades. Pode esse espírito, em tal caso, renascer no corpo de um idiota, como o déspota no de um escravo, ou o mal rico no de um mendigo. O espírito, porém, sofre por efeito desse constrangimento de quem tem perfeita consciência. Está aí a ação da matéria. E esses espíritos que encarnam como autistas teriam alguma natureza inferior aos demais? Perguntamos. Absolutamente não. São apenas espíritos que encontram constrangimentos do corpo físico, muitas vezes por conta de uma expiação. A espiritualidade é enfática, conforme questões 371, 372 e 373. Vamos às perguntas. 371. Tem algum fundamento o pretender-se que a alma dos cretinos e dos idiotas é de natureza inferior? Nenhum, responde a espiritualidade. Eles trazem almas humanas, não raro mais inteligentes do que supondes, mas que sofrem da insuficiência dos meios de que dispõem para se comunicar, da mesma forma que o mudo sofre da impossibilidade de falar. Pergunta 372. Que objetivo visa a providência criando seres desgraçados como os cretinos e os idiotas? E a espiritualidade responde: os que habitam corpos de idiotas são espíritos sujeitos a uma punição, sofrem por efeito do constrangimento que experimentam e da impossibilidade em que estão de se manifestarem mediante órgãos não desenvolvidos ou desmantelados. Pergunta 373. Qual seria o mérito da existência de seres que, como os cretinos e os idiotas, não podendo fazer o bem nem o mal, se acham incapacitados de progredir? É uma expiação decorrente do abuso que fizeram de certas faculdades. É um estacionamento temporário. E com essas perguntas e respostas dos livros dos Espíritos, perguntamos por nossa vez: esse constrangimento é uma punição em qual sentido? Lembrando que a resposta dos Espíritos nos faculta uma hipótese, e não que ela seja presente invariavelmente a todas as situações. Bom, no caso do autismo, a possibilidade de ser a consequência de mau uso ou abuso das faculdades
pode levar à ideia equivocada de uma punição mal interpretada. Quando se estuda globalmente a obra da doutrina espírita em seu caráter integral, assimilamos que é principalmente na consciência que está a sanção do bem e do mal. A consciência registra minuciosamente todos os nossos atos e, mais tarde, erige-se em juiz severo para o culpado, que, em consequência de sua evolução, acaba sempre por lhe ouvir a voz e sofrer as sentenças. A lei divina não nos pune assim por vingança. Há uma reação em nós em torno de nós mesmos, a causalidade que provocamos. E assim, o sofrimento cumpre uma função educadora do espírito que nos liberta e nos dá satisfação à consciência. Por isso, colhemos os dizeres de Hermínio de Miranda, do livro Autismo, uma leitura espiritual. Ele diz: a gênese do autismo teria de ser buscada nas suas origens mais remotas. Não um castigo, mas um instrumento de correção e ajuste da consciência ética, fustigada pelo arrependimento ou remorso, desejosa de se pacificar. Bom, vamos encontrar também preciosos esclarecimentos do espírito Bezerra de Menezes no livro Loucura e Obsessão, de autoria espiritual de Manuel Filomeno de Miranda, psicografado por Divaldo Pereira. Segundo essa entidade, o autismo seria uma prisão que teria como causa uma fuga, uma autopunição. O espírito Bezerra de Menezes afirma: há muitos espíritos que buscaram na alienação mental, como o autismo, fugir às suas vítimas e apagar as lembranças que o acicatam, produzindo um mundo interior agitado ante uma exteriorização apática quase sem vida. O modelador biológico imprime automaticamente nas delicadas engrenagens do cérebro e do sistema nervoso o de que necessita para progredir: asas para a liberdade ou presídio para a reeducação. A autopunição gerou o quadro de resgate para o infrator da lei. Aqueles inimigos desencarnados que lhe cercam pioram-lhe a expiação. Mas é o espírito cauceta quem se impõe os sofrimentos que sabe lhe serão benéficos para a redenção. Bom, no mesmo sentido, o espírito Joana de Ângeles, no livro Espelhos da Alma, uma jornada terapêutica, pela psicografia de Divaldo, assim nos esclarece: o espírito, estando lúcido e conhecendo a gravidade dos erros praticados, expia ou submete-se a rudes provas a fim de esconder-se daqueles a quem prejudicou, e agora reaparecem na condição de cobradores insanos. Trata-se de um mecanismo utilizado também para apagar as lembranças que ressumam do seu inconsciente e o atormentam. Não obstante, experimentando as dificuldades de comunicação com o exterior, não fica indene ao sofrimento que carrega no ímo do ser, embora não logre fazer uma catarse libertadora e terapêutica. E de nossa parte, para a doutrina espírita, como essa percepção nos consola e qual é a proposta de cura ou tratamento? A doutrina espírita, que é o cristianismo redivivo, nos conforta e nos encoraja a suportar as vicissitudes da vida com o conhecimento das leis divinas, dentre elas a da ação e reação, do progresso do espírito pela reencarnação, da solidariedade das existências, da justiça misericordiosa que nos faculta a reencarnação, nos educa para a nossa regeneração. E é por isso que podemos afirmar que a vida por si só é um processo de cura ao espírito. Também podemos afirmar que o amor e a caridade são o remédio mais eficaz que dispomos para tratar o autismo.
Nesse sentido, diz a mentora Joana de Ângeles no aludido livro Espelhos da Alma: a conversação edificante, a paciência e a bondade para com o autista em qualquer grau em que a problemática se apresente, os passes de transmissão de energias, as atividades de desobsessão, porque invariavelmente ocorrem também esses fenômenos, são os melhores instrumentos de auxílio em seu benefício. Recomenda-se que enquanto a criança esteja dormindo, os genitores conversem com ternura, explicando-lhe quanto é amada, como foi esperada com carinho, quão maravilhosa é a oportunidade de que ora desfruta a fim de transmitir-lhe tranquilidade e confiança. O espírito escuta, percebe os cuidados, renova-se e imprime no organismo, especialmente na área cerebral afetada, a esperança, a alegria e a mensagem de otimismo, passando a experimentar resultados positivos e saudáveis. E de nossa parte, qual é a relevância dos passes nas casas espíritas para os autistas? Aparentemente, os autistas não registram qualquer mudança no seu quadro geral, aparentemente. Contudo, a ajuda espiritual ocorre positivamente, além de antecipar futuros benefícios espirituais. Isso porque eventuais inimigos espirituais que possam adicionar sofrimento ao autista e que ainda não liberaram da cobrança que se permitem, encontram, graças à assistência espiritual que lhe tem sido dispensada, dificuldade de sintonia. Isso porque a cobertura fluídica e magnética que envolve dificulta a vibração doentia que ele emite, não se imantando as emissões danosas que lhe são dirigidas. E com o tempo, há assimilação vibratória das energias benéficas, e os intervalos de tempo sem a intoxicação telepática dos adversários desencarnados proporcionam a revitalização mental, destruindo as paredes do mundo íntimo do autista. E com essas considerações, encerramos nossa palestra. Que nosso Pai Celestial abençoe, console e fortaleça todas as pessoas com espectro de autismo e seus familiares. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade acima de nossos desejos, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia do corpo e da mente dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas à medida em que perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja, Pai. Graças a Deus e a Jesus.